contigo, nossa eterna gratidão. Nós temos a alegria de receber pela primeira vez Iago Batista, que nos trará reflexões sobre a fé religiosa. Que Deus o abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui, talvez não pela primeira vez como palestrante, mas eu tenho a alegria de dizer que eu venho aqui há mais de 20 anos, porque minha mãe fazia palestra enquanto ela estava grávida de mim. Então, eu venho aqui há um bom tempo, e a última vez que eu vim aqui, não vim na posição de palestrante, mas de evangelizador, no início do ano, pelo facinho que aconteceu aqui. A gente trouxe as crianças para cá também, foi um momento bem especial. Para início da reflexão dessa noite, que será sobre a fé religiosa, eu queria ler uma passagem do Evangelho com vocês. E ela começa assim: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam o curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então terem Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós expulsar o demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade, pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Nas últimas semanas, no meio dessa... Hoje em dia a gente tem uma rotina corrida, muitas vezes conturbada, e a gente, em momentos que a gente vai parar para ligar uma TV, ouvir um rádio, ou então pega o celular para ver uma rede social, as notícias ou os comentários que a gente vê por aí afora não são nada muito agradáveis. Então a gente procura, no meio dos nossos tempos livres, a gente procura um descanso e não encontra. E no meio dessa rotina eu me encontrei muito fatigado, muito cansado nas últimas semanas. Não estava encontrando motivação mais para fazer as coisas da minha rotina, dos grupos que eu faço parte como voluntário, da universidade, do centro espírita. Extremamente cansado, desmotivado, e eu tive a grata oportunidade de ter algumas conversas, de ter alguns momentos que me trouxeram uma reflexão e me fizeram inspirado para essa palestra dessa noite, sobre a fé, em especial a fé religiosa. Quarta-feira passada, no Caminho da Verdade, o centro espírita que eu frequento, não muito longe daqui não, no Cruzeiro, a gente pôde ler uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, chamada Tempo de Confiança. E lá nos era comentado que muitas vezes nos sentimos cansados, e eu logo pensei em mim, que naquele momento tanto precisava. Muitas vezes nós reclamamos que nós não estamos preparados ou não temos as ferramentas para trabalhar em nome do Cristo. E os Espíritos nos lembraram que Jesus não veio com nada preparado, nada de mão beijada. Ele não tinha um ambiente propício para que ele fizesse tudo aquilo que ele fez. Ele nasceu numa manjedoura e com muito pouco que o mundo lhe ofereceu, ele conseguiu fazer muito, aos olhos de Deus. E Jesus nunca nos abandona, independente do momento em que nós nos encontramos. Jesus sempre está do nosso lado, nos auxiliando. No momento da maior dor, ele está lá. E quando ele nos ajuda, nós que nos dizemos espíritas, nos dizemos cristãos, ele nos pergunta:
onde está a vossa fé? Nós que nos dizemos tão crédulos, que acreditamos tanto, que sabemos tanto, muitas vezes não estamos tão fervorosos assim, não estamos tão crentes assim. E a partir de algumas conversas, no domingo, em especial domingo passado, eu estava conversando com o seu Luiz, lá no Caminho da Verdade também, antes da reunião. E seu Luiz veio me falar que nos últimos meses ele tinha começado na doutrina espírita. Ele já tinha tentado ser católico, já tinha tentado ser protestante, mas no momento que ele entrou no centro espírita, ele se sentiu modificado. Eu disse, que coisa boa, seu Luiz. Ele disse, é. E ele foi começar a fazer reflexões, ele falou, não, a gente vem se melhorando dia após dia, na próxima existência também, e eu estou aqui para aprender um pouco com vocês. E eu me senti numa responsabilidade muito grande, mas mal sabia ele que estava me ensinando naquele momento. E seu Luiz falou que, aos poucos as pessoas que estão ao meu redor estão notando a modificação no meu comportamento, nas minhas ações. E ele disse, eu venho aqui para a palestra, em casa eu não sei ler não, sabe? Então eu pego, boto na internet e boto um play e fico escutando. Só uma frasezinha, uma coisinha por dia, mas faz uma diferença danada. E eu disse, dentro de mim, que inveja do seu Luiz, porque talvez ele tenha uma fé muito maior do que a minha, que muitas vezes me esqueço nessa rotina tão cansada de que uma boa leitura pode fazer toda a diferença. E um homem mesmo que naquele momento, naquela condição de analfabeto, se esforçava para se modificar um pouco a cada dia. Então, primeiramente, eu queria agradecer a seu Luiz por essa conversa e por ter me inspirado um pouco nessa palestra também. E eu senti que daquela conversa, daquela leitura e em outros momentos, eu senti minha fé um pouco mais fortalecida. E hoje eu vim trazer alguns questionamentos e algumas reflexões sobre a fé que a gente pode ter ao longo dos nossos dias, nos momentos mais difíceis, e que em algum momento pode ser sim muito útil, quando a dor for forte demais, quando a dúvida for grande demais. Primeiro eu pesquisei um pouco dentro da literatura espírita, principalmente das obras de codificação, o que seria fé. Não queria pegar a fé do dicionário, porque eu queria realmente pegar a fé mais próxima a nós. E eu fiz um apanhado e dentro dos ensinamentos espíritas, Allan Kardec não definiu em nenhum momento assim, a fé é isso. Assim, ele não dá uma receitinha pronta. Mas no entendimento que se tem ao longo de algumas mensagens, um capítulo todo dedicado a isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro de tantas questões no Livro dos Espíritos, a gente pode entender que a fé é um sentimento dentro de nós que nos fortalece, que nos inspira, que nos faz acreditar num futuro, em ações, em Deus. E eu gostaria muito de trazer para essa noite esse lado da fé como um sentimento. Dentro da doutrina espírita, em muitos momentos, nós falamos de uma fé raciocinada, mas a fé é algo interior. A fé raciocinada, como dito no Evangelho segundo o Espiritismo, é a fé que se apoia na razão para não virar uma fé cega. Em muitos momentos da nossa vida, nós agimos por impulso, pelas sensações e pelos sentimentos. Pode ser um sentimento de raiva, pode ser um sentimento de desespero que nos faz agir, mas nós agimos muito pelos sentimentos. E a fé, por ser um sentimento, se a gente não raciocinar sobre ela, ela pode virar uma fé cega. E nós acreditarmos e crermos em coisas que nos levam a fazer coisas contrárias às leis de Deus. E a fé raciocinada, ela se apoia na razão, mas a fé não é a razão. A fé é o sentimento que está dentro de nós. E essa fé é a fé que nos une a Deus. É a fé ligada à religiosidade de cada um. A fé, assim como o amor, ela é uma coisa muito... A gente pode tentar definir em palavras, não vão ter palavras para definir. Porque um sentimento, a palavra já diz, é sentido. Cada um sente de uma maneira diferente. A gente pode ter uma ideia do que é por cima, quando a gente vai definir o que é o amor, o que é a fé, mas o sentimento é muito individual. E essa fé ligada à religiosidade de cada um, que vem das experiências individuais de cada um, que compreende e entende Deus, o universo, ao seu próprio modo.
Nós podemos estar todos aqui, espíritas ou simpatizantes, ou aquelas pessoas que vêm pela primeira vez, cada um vai entender e compreender a fé de uma maneira, compreender Deus de uma maneira. E a gente deve entender essa conexão com Deus, não só uma conexão fraca ou algo que nós dizemos que existe, mas um sentimento que realmente nos modifica. Se ele existe, ele deve nos modificar e nos guiar para determinadas ações ou determinadas condutas. Assim como o amor de uma mãe leva ela a cuidar anos e anos de um filho. E não importa a idade, não é porque faz mais de 18 que agora eu não vou mais cuidar de você. O amor, ele não vai deixar de existir, ele vai sempre existir e a mãe sempre vai cuidar do seu filho, por causa daquele sentimento. E nós vamos pensar, e a nossa fé? Quais são as ações que a minha fé está me levando? Para onde ela está me guiando? Como é que nós nos modificamos a partir da nossa própria fé? E essa maneira que nós nos conectamos com Deus? Como é que nós nos conectamos com Deus no nosso dia a dia? Afinal de contas, Deus existe? Se nós estamos aqui nessa noite, provavelmente nós acreditamos que sim. E se não, nós podemos pesquisar, nós podemos tentar explicar. E cada um pode dar uma razão e nem por isso, se elas forem diferentes, uma está certa e a outra está errada. Nós podemos tentar explicar a existência de Deus de diversas maneiras. Uma que me agrada bastante, está dentro do Livro dos Espíritos, toda essa reflexão. Mas se nós formos pensar na criação, no universo como um todo, se nós pensarmos no nosso corpo, que funciona de uma maneira tão única, o cérebro comandando, o coração que bate, o pulmão, que faz todo o processo da respiração, o estômago que digere, toda uma conjuntura muito bem feita, encaixada perfeitamente, que é o corpo que viram sistemas de órgãos, o sistema digestivo, o sistema nervoso, que viram órgãos, que viram moléculas, que viram células pequeninas, e dentro das células se subdividem em átomos. E os átomos se viram em elétrons, em prótons, em nêutrons. E no final das contas a gente está falando que, de uma maneira bem microscópica, eu tenho a mesma essência desse apoio aqui. No final somos elétrons e prótons e mesmo assim somos tão diferentes. Nossa composição é tão parecida, mas ao mesmo tempo ela é tão complexa e tão diferente. E quando formos pensar nos planetas que giram pelo infinito e não batem uns nos outros, giram em órbita sobre astros maiores, um universo que se expande, a posição da Terra que está perfeitamente distanciada do Sol para que exista vida como nós conhecemos aqui neste planeta. E nós paramos para pensar que o acaso, o nada, não tem inteligência para criar algo como nós e como o universo. Na evangelização, eu gosto de fazer uma brincadeira com os meninos. Eu boto uns bombons embaixo de uma bacia, viro a bacia e deixo ela ali. Eu disse, vai desaparecer já já. 1, 2, 3, desapareceu. Aí o menino disse, foi não, tio, tá ali. Eu disse, não, foi embora. Aí eles dizem, duvida, duvido. Duvido e tá lá. Eu disse, como é que ia sair daí se nada mexeu? Como é que ia sair daquele canto? Não tem como. O nada, ele não tem poder de criação. É improvável, já calcularam uma vez um estatístico, a improbabilidade dos acontecimentos do universo para que se fosse criada a vida como nós a conhecemos hoje. Então, sim, se existe um efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Então algo teve que criar o que nós conhecemos hoje como o nosso universo. E no momento a gente pode até pensar num primeiro momento, então esse algo foi criado por alguém, que foi criado por alguém, e por um momento a gente vai ter que cair no axioma, já pensado muito antigamente por vários filósofos, que no princípio existiu algo ou alguém que não foi criado, e que na verdade foi a criação de tudo, o Criador de tudo. E nós damos o nome a isso de Deus. Então Deus existe porque existe todo um universo inteligente, todo um efeito inteligente que precisava de um Criador.
e nós o chamamos assim de Deus. E que se formos perguntarmos então, o que é Deus? E eu fosse pegar cada um aqui, perguntar aqui no particular, o que é Deus? Provavelmente muitos dos espíritas iriam dar a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não era errado se alguém falasse que Deus é amor. Porque, como está escrito lá em João, Deus é amor. E sim, Deus é amor. Deus pode ser compreendido de diversas maneiras. Não somente nessa visão espírita que nós nos prendemos muitas vezes pela pergunta, número 1 do Livro dos Espíritos. Então, se a gente fala que Deus é amor, está certo. Se a gente fala que Deus é inteligência, está certo também. A gente pode entender e compreender Deus a partir das nossas experiências individuais. Existem pessoas que contemplam a natureza, que meditam e que compreendem Deus de uma maneira totalmente diferente do que nós pensamos. E existem pessoas que conseguem meditar de tal modo e aprofundar para dentro de si a reflexão que encontram Deus dentro de si. Afinal, nós somos criados por Deus e existe um pouco dessa centelha divina dentro de nós. Então, nós podemos encontrar Deus tanto olhando para fora como olhando para dentro. Basta nos direcionarmos pelas razões corretas, coerentes. E nós vamos pensar que lá naquela época de Kardec, assim como Kardec era de metodologia cientista, aquela foi a pergunta que para aquela sociedade era melhor. O Deus inteligência, o Criador, a sociedade ainda muito positivista, ligada a esses conceitos. Então, Deus não se modifica, mas nós compreendemos Deus de uma maneira diferente, ao longo e a partir das nossas próprias experiências. Então, Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é amor, Deus é inteligência. E para mim, particularmente, eu gosto de pensar que Deus é vida, porque Deus dá toda a vida a tudo que nós conhecemos. E a partir disso, nós compreendemos que todos aqui podem entender Deus de uma maneira diferente, e nem por isso estamos todos errados, estamos todos certos. Mas será, como primeiro ponto de reflexão da nossa noite, que minha fé, a minha própria fé, me permite aceitar que o outro tem uma fé diferente da minha e compreenda que, a partir das experiências que ele teve, que ela teve, ela pode compreender sim de diferente de mim. Não é porque eu estou sentado no mesmo banco que ela tem que pensar exatamente igual ao que eu penso. Todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos em processo de evolução. Todos nós somos espíritos criados simples e ignorantes, mas todos nós somos espíritos fadados a uma perfeição de criatura. Essa perfeição, essa aproximação que nós temos com Deus, esse é o caminho. Os caminhos são diversos, não é uma linha reta em que todo mundo tem que ir pelo mesmo lugar. O ponto inicial é o mesmo e o ponto final é o mesmo. E nesse meio nós temos experiências diversas. E assim nós vamos compreendendo Deus ao longo das nossas experiências, ao longo das nossas existências. E a partir de então, tendo cada um sua fé individualizada, esse sentimento, nós nos perguntamos: o que eu faço da minha fé, desse meu sentimento? O que eu faço? E eu falo isso não o fazer dos dogmatismos que nós nos prendemos, das tradições que nós nos prendemos. E, apesar de sermos espíritas, muitas vezes nós também nos apegamos a certas tradições, a certas culturas, mas a gente está falando mais de uma coisa bem individual. Como é que eu me conecto com minha fé? Como é que eu me conecto a Deus, a divindade que eu acredito, independente do nome que eu dou? Que a gente possa entender que se conectar com Deus não é simplesmente o fato de vir à casa espírita. É a gente entender que muitas vezes a gente se prende e faz as coisas só por fazer. E hoje eu tentei ao máximo, e toda vez que eu faço uma palestra eu tento ao máximo que ela venha me modificar. Porque eu não estou vindo aqui falar por falar. E pelo menos que saia alguém modificado dessa palestra, que saia pelo menos eu. E a gente tem que entender que não precisa dos dogmatismos, não precisa que a pessoa venha para o centro espírita, assim como foi muito bem lido na mensagem inicial. Não é dentro do centro espírita que a pessoa vai ser salva, não é na igreja católica,
Ela não precisa estar em credo nenhum para ter a salvação, como é dito na passagem. A gente precisa praticar, a gente precisa compreender que os hábitos mudam, que a gente entende, compreende e convive com a divindade de maneiras diferentes ao longo das nossas existências. Porque não vamos pensar que o centro espírita foi sempre assim, não. E, na verdade, a doutrina espírita, como a gente pratica aqui no Brasil, é algo bem único. Nos outros países não existem os centros espíritas com palestrantes. E, na época de Kardec, na verdade, era uma coisa muito mais científica. E se a gente for ler lá no Livro dos Médiuns, as regras da Sociedade Espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era uma coisa bem regrada. Você tinha que passar 2 anos indo às sessões para estudar, com participação ativa, tinha que ter a aprovação de 2 membros efetivos para fazer parte da sociedade. Então era algo bem diferente do que nós praticamos hoje em dia. Nem por isso lá aquilo era espiritismo e isso daqui não é, e vice-versa. Hoje nós temos o que nos é necessário. Hoje, e naquela época eles tinham o que era necessário. E a gente vai modificando e vai convivendo a partir das nossas próprias experiências e a partir da sociedade em que nós estamos convivendo. Então, será que, sabendo que nem mesmo a doutrina espírita é a mesma da época de Kardec, será que eu ainda sou muito preconceituoso mesmo com a minha fé? E entender que a fé do outro, o credo do outro, é uma coisa totalmente individual? Será que eu ainda sou muito preconceituoso? Será que a minha fé me aproxima ou me afasta do meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Se a gente olhar numa perspectiva universal, todos aqui neste ambiente, todos aqui nessa cidade, todos aqui nesse país, nesse mundo, nesse universo, somos criados por Deus. Deus é nosso Pai. Então todos somos irmãos. E assim que nós devemos entender, o nosso próximo, o nosso irmão, são todos. Será que a minha fé não está fazendo com que eu me afaste de determinadas pessoas, ao invés de me aproximar e criar esse sentimento como Deus tem por nós? Deus ama a todos igualmente. E quando nós estamos falando em evoluir, nós estamos falando em aprender a amar cada vez mais. E amar não é um amor restrito à nossa família, aos nossos amigos. Amar é amar a todos, a toda a criação divina, de uma maneira só. Então nós sabemos que aqui na doutrina, aqui dentro do centro espírita ou dentro da igreja, é fácil a gente falar de Deus. É fácil a gente ser calmo, distribuir uma mensagem, aplicar um passe, conversar calmamente, ou então quando está passando da porta e alguém pisa na nossa unha encravada, a gente diz: nada não, irmão, pode ir, boa noite, vá com Deus. Aqui dentro é muito fácil, esse ambiente nos ajuda tanto, esse ambiente nos reenergiza muitas vezes. E nós nos prendemos muitas vezes, mas o desafio maior da nossa fé é do portão para fora. É no nosso dia a dia, onde nós vamos botar verdadeiramente em prova a nossa fé. Assim como eu falei lá no início da mensagem do Caminho, Verdade e Vida, Jesus vai estar lá fora perguntando a gente: onde está a vossa fé? Assim como as verdadeiras amizades são provadas nos momentos mais difíceis, o amor verdadeiro é aquele que fica no momento mais difícil. A fé verdadeira também vai ser provada nos momentos mais difíceis. Não vai ser dentro da casa espírita, dentro do centro espírita, dentro da igreja, e sim fora dela, no nosso dia a dia. E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, nos permitimos olhar, como eu estava dizendo antes, olhamos demais os jornais, olhamos demais as redes sociais, ouvimos demais os rádios e pensamos demais no que está acontecendo de errado no mundo e como determinadas pessoas ainda tomam determinadas atitudes equivocadas que nós achamos que não cabem mais. E nós devemos pensar: será que minha fé, será que o jeito que eu me conecto com Deus, dali para fora, eu estou mais de olho no outro ou em mim mesmo?
Onde é que está o nosso ponto focal? Onde é que está o nosso fundamento de mudança do mundo? Não é no próximo, mas sim em nós mesmos. E nós devemos lembrar que a nossa fé, já que nós temos sim dentro de nós uma centelha divina, a nossa fé deve nos aproximar de nós mesmos. E nós devemos buscar olhar primeiramente para nós mesmos. Esquecer o argueiro no olho do nosso próximo e olhar a trave do nosso. Nós temos tantos defeitos ainda, nós temos tanto que trabalhar e nós nos preocupamos demasiadamente com o que o outro faz de errado, com como o outro está errando, como o outro está praticando a sua fé. E eu esqueço de tentar me conectar mais com Deus. E ao me conectar mais com Deus, eu vou amar mais, aceitar mais, ter mais paciência, ter mais calma, ser mais brando. Então a gente precisa, aos poucos, compreender essa busca da fé, olhando para nós mesmos. Essa busca que também é uma busca que anda lado a lado com a busca pela felicidade. Afinal, quem é que não quer ser feliz? Acho que todos queremos ser felizes. O problema é que nós nos baseamos, muitas vezes, uma felicidade em cima de coisas que não são eternas. Nós queremos uma felicidade eterna em cima de coisas que são transitórias, coisas que são temporárias. Nós queremos a felicidade no corpo, no objeto, no prazer da carne. Nós queremos essa felicidade, nós queremos ser felizes para sempre, mas isso não é para sempre. Jesus falou que Ele era o caminho para a verdade e para a vida. E Ele falou para a gente que o caminho da verdadeira felicidade é o caminho da porta estreita. O caminho da porta larga é o caminho da perdição. E a nossa real felicidade não estará nesse mundo, pois nós nos compreendemos como espíritos criados simples e ignorantes, mas fadados a uma perfeição. Então que nós possamos compreender essa felicidade, o nosso caminho, em coisas que são mais duradouras do que a carne, do que o objeto, e que a gente possa entender que essa felicidade, esse trabalho, essa porta estreita, ela vai nos trazer algumas dificuldades. Eu li uma frase na internet esses dias, André Trigueiro compartilhou, que falava o seguinte: estar bem acomodado em um mundo doente não é um bom sinal. Se nós estamos nos sentindo muito confortáveis num mundo que clama por pessoas com mais amor, que clama por atitudes de bem, então existe alguma coisa errada. Que nós possamos, a partir da nossa fé, entender que Deus está nos chamando para a mudança. E que a nossa verdadeira felicidade vai vir após, sim, algumas dificuldades, mas ela vai ser uma felicidade duradoura. Nós todos somos os espíritos em evolução e devemos entender que esse processo vai nos levar a essa felicidade. Nós buscamos essa verdade, buscamos o bem, para nos preencher verdadeiramente com aquilo que nos é essência, com aquilo que vem de Deus, aquilo que nos aproxima de Deus, como está no livro dos Espíritos, nos traz a felicidade. Aquilo que está de acordo com suas leis naturais, a lei de justiça, a lei de amor, de caridade, a lei de progresso, a lei de sociedade, tudo aquilo que nos aproxima de Deus nos torna mais felizes. Tudo aquilo que nos afasta nos torna mais infelizes. E voltando a falar um pouco sobre a passagem do início, do momento em que Jesus curou aquele menino que estava lunático, se jogava ao fogo e à água, e os discípulos não puderam curar, Jesus o curou. Jesus o curou porque tinha fé. E analisando toda a história do Cristo, eu me pergunto muitas vezes, será que eu tenho fé? Me pergunto isso e estava me perguntando algumas semanas atrás.
Jesus curou apenas pela fé. E nós, muitas vezes, nos dizemos tão fervorosos: será mesmo que eu tenho a fé? Jesus falou: fazei brilhar a vossa luz. Será que sou luz? Dentro da sociedade, dentro da família, dentro do trabalho onde estou? Deus também é luz, e me conectar a Deus com certeza vai me fazer mais próximo dessa luz. Eu também posso levar essa luz comigo, a partir das atividades, a partir das minhas ações do dia a dia. Compreender que cada ação tem um propósito. Pode ter um propósito gigante, pode ter um benefício gigante para alguém, um bom dia, uma boa noite, um abraço. Tudo tem um propósito. Enxergar até na dificuldade um propósito. Que a gente possa pensar além do momento presente, e sim no futuro. Aquilo que estamos fazendo, para onde está nos levando. A minha fé de hoje, para onde está me conduzindo. As minhas ações de hoje, para onde estão me levando. A gente deve entender que pode ser a menor tarefa, pode ser distribuir uma mensagem, pode ser evangelizar uma só criança, pode ser dentro do lar, pode ser no trabalho. Mas isso pode sim ter um impacto positivo na vida das pessoas. E a gente deve pensar que a gente está sempre causando bem à sociedade, porque esse bem vai ser retornado para nós em alguns momentos. Uma vez eu me parei perguntando: será que a fé que eu tenho hoje me torna mais espiritualizado? Porque, como está dentro do Livro dos Espíritos, um dos objetivos do Espiritismo é destruir o materialismo. A gente se baseia tanto nas coisas da carne. Eu gosto muito de anotar o que eu tenho para fazer no dia, no caderninho. Eu tenho um calendário para anotar coisas do mês, um caderninho para as coisas do dia. E um dia eu parei para pensar e eu olhei que eu não colocava nada sobre fazer uma oração, sobre ter um tempo de meditação, sobre me programar, sim, para fazer uma doação. E eu me prendia muito às coisas que o mundo pedia e me esquecia que, na verdade, sou um espírito em processo de evolução e que devo, sim, em mais momentos do meu dia a dia, me comportar como tal e tentar me conectar com Deus, não necessariamente só pelo meio da oração, mas por diversas maneiras que nós temos ao longo dos nossos dias, de nos conectar com a sua criação e com Ele mesmo. Que a gente possa entender que essa modificação que nós, a partir dessa compreensão de Deus, essa conexão, ela só vai ser verdadeira, a gente só vai realmente se modificar se a gente sentir a necessidade dentro de nós. Não é algo da boca para fora, né? A gente pode compreender, a gente pode falar que sabe muito, mas verdadeiramente só vamos nos modificar se nós sentirmos a necessidade de sair desse estado atual e ir para um diferente. Uma história que eu ouvi uma vez contava o seguinte: um homem chegou num posto de gasolina para abastecer o carro e viu um cachorrinho chorando na porta do banheiro, deitado. E aquele choro de cachorro que a gente ficou ouvindo de longe, e ele perguntou ao frentista: mas por que o cachorrinho está chorando? E ele falou: não, ele está deitado em cima de um prego. Mas por que ele não se levanta e vai embora? Ele não se levanta porque a dor que ele tem é suficiente para fazê-lo chorar, mas não para fazê-lo sair de cima do prego. Então, muitas vezes, nós nos dizemos incomodados. Nós nos dizemos incomodados com a situação que temos, com a fé que temos. Mas nós não buscamos verdadeiramente a modificação. Nós não sentimos dentro do nosso interior essa fé que é tão individual. Nós não sentimos no nosso particular essa necessidade da mudança que nós dizemos quando nós olhamos o mundo, quando nós vemos a necessidade de mais uma atividade dentro do centro espírita. Nós devemos procurar, sim, fazer mais, porque nós sentimos dentro de nós essa necessidade. E em todos os dias nós estamos nessa busca. Nós estamos buscando, por exemplo, nesse momento, nessa reflexão,
alguma frase ou alguma coisa dentro de nós que nos diga: é isso, agora tem sentido, agora vai para frente. A gente busca a conexão com Deus de diversas maneiras, no momento de meditação, oração, de contemplação da natureza. Nós buscamos essa mudança interior a partir dessa conexão, a partir da nossa fé. Que nós possamos buscar ser mais fervorosos ao longo de todos os nossos dias nessa existência, buscando sempre esse sentimento de mover e agir para o bem, em busca de uma verdade universal, e a verdade universal é Deus, é o amor. Ter fé é viver em busca dessa conexão com Deus. Se Deus é amor, se Deus é vida, a fé é viver em busca incessante do amor. Eu queria agradecer também uma segunda inspiração dessa noite, de uma entidade que apareceu na mídia mais recentemente. Não é uma entidade espírita, mas, por que não, nos é um exemplo também. O nome dela é Maria Rita de Souza Lopes Pontes. Alguns podem conhecê-la como Irmã Dulce. Ela foi uma baiana de porte bem pequenininho, uma freira, que não mediu esforços e usou toda a sua força para ajudar os mais pobres, especialmente. Uma obra assistencial gigantesca em Salvador durante a sua vida, e após ela também, Irmã Dulce pedia sempre que ela fosse útil a Deus em todos os momentos, inclusive quando ela dormia. Ela pedia antes de dormir a Deus que cada vez que ela respirasse fosse uma oração para os pobres. Cada vez que o seu coração batesse, fosse uma oração pela paz no mundo. Irmã Dulce, até alguns anos antes de falecer, poucos anos antes de falecer, ela dormia sentada já, desgaste físico dos pulmões, mas ela tinha uma caminha no seu quarto bem desgastada. Todo mundo que passava por lá dizia: irmã, não acredito que você dorme nessa cama. Eu vou aqui trazer uma doação para sua cama. Ela: traga, meu filho. E vinha uma doação de uma cama. Ela pegava a cama e botava no hospital. E o pessoal dizia: mas irmã, a senhora doou a cama? Ela dizia: não, eu prefiro que essa cama velhinha esteja aí, que ela está rendendo muitas camas para o meu hospital. Irmã Dulce, mesmo diante da sua dificuldade, ela incessantemente buscou o bem. Ela se conectou a Deus e não esqueceu do mundo. Ela buscou a Deus e buscou também mostrar aos outros o que é Deus, através das suas atitudes. Irmã Dulce, ela teve uma fé que inspirou e inspira milhares de pessoas ainda. Irmã Dulce, ela teve uma fé que cuidou de muitas pessoas. Irmã Dulce, ela teve uma fé que transportou montanhas e transporta até hoje. E por Irmã Dulce, por Divaldo Franco, Chico Xavier, por tantas outras pessoas que nos mostram o que é ter uma fé religiosa, que é uma fé posta em prática, que modifica as nossas atitudes no nosso dia a dia. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês e uma boa noite. Iago, nosso muito obrigada pelas suas reflexões. Foi uma bela estreia falando. Nós ficamos felizes por ouvirmos mais sobre a fé, porque Jesus nos disse que tivéssemos fé nem que fosse do tamanho de um grão de mostarda. Ele pediu a nós tão pouco, e a gente ainda tem dificuldade de ter essa pequena, uma fagulha de fé que ele nos pede, e a gente ainda falha. Mas é bom que Iago trouxe essa fala para nos lembrar da importância de termos fé. De termos fé no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos. Muitas vezes a gente vai executar uma tarefa tão simples e falta-nos coragem, porque estamos sem a fé. Mas que possamos nos inspirar cada dia mais. Relembrando que amanhã à noite, sexta-feira, às 19h30, continua o curso de passe. Será o segundo dia do curso teórico-prático
apenas são 3 sextas-feiras, então amanhã é a segunda vez, e a próxima terça-feira da próxima semana será o encerramento. Então ainda é possível que aqueles que não vieram na semana passada possam aderir ao curso para o aprendizado do passe. Então, os trabalhos, vou falar dos trabalhos, já que tem pessoas, né,